Olá, o assunto de hoje, seja bem-vindo, antes de mais nada, para mais um vídeo. E o assunto de hoje eu já te adianto, hein? Ele é potencialmente um pouco mais polêmico do que os demais e, com certeza, num tom mais ácido que todos os anteriores. Mas vamos seguir da mesma forma e me acompanhe até aqui. O tema de hoje é a profetização da educação financeira. A gente concorda. Hoje existem milhares de canais de educação financeira no YouTube, uma quantia ainda maior de páginas destinadas às finanças pessoais, educação financeira em redes sociais e um número bastante crescente de experts, gurus que se posicionam para conduzir as pessoas, para ajudar as pessoas a se relacionarem melhor com o dinheiro no geral. Alguns desses especialistas se declaram atuantes do nicho do entretenimento financeiro, que é um termo interessante. Outros ainda se posicionam no jornalismo financeiro destinado às pessoas físicas. Existem aqueles mais ousados, que criam cursos digitais e usam as fórmulas de lançamento para promovê-los, e talvez os super ousados que lançam algumas academias e toda uma estrutura cujo objetivo é te ajudar no trato com o dinheiro. E é fato que a narrativa da maioria desses experts ela é cada vez mais parecida, ou seja, todos nasceram com alguma dificuldade ou então não vieram de famílias com dinheiro, tiveram a sua boa parcela de desafios ao longo da vida, ao longo do crescimento, mas superaram todos eles e por isso se posicionam como heróis, gurus, experts disponíveis e dispostos para te ajudar a se relacionar melhor com o dinheiro. A grande trajetória descrita por Dante Alighieri na jornada do herói. É fato que os grandes conteúdos, os conteúdos mais populares, são aqueles que te ensinam o como das coisas ou o que das coisas, mas alguns dos conteúdos são bastante infames, na minha perspectiva, principalmente as autocitações desses experts. Agora, qual conteúdo é verdadeiramente relevante para que os nossos clientes ou as pessoas que a gente conhece consigam de fato mudar para melhor, transformar para melhor a vida? Essa é uma pergunta que eu deixo logo no começo deste texto. Então, para eu poder continuar com tranquilidade, o texto é esse, né? A triste profetização da educação financeira e sugestões para resolvê-la. Deixa eu te dizer duas coisas. Uma das razões do porquê esse assunto ele é um pouco mais ácido é para eu poder desopilar mesmo, que é poder colocar a minha perspectiva, a minha opinião acerca disso sem nenhum tipo de reserva. Mas a mais importante é te provocar a refletir acerca da curva longa, acerca da eficiência e eficácia disso. Quero também deixar muito claro que alguns desses grandes influenciadores, desses grandes experts ou dos profetas, alguns eu admiro, né? Alguns têm muito sucesso e a gente tem que tirar o chapéu para eles. Mas, de novo, o tom mais ácido ele emerge com a única intenção de te fazer refletir, de te fazer pensar acerca disso. Agora, o que é a profetização das finanças pessoais? Todo mundo aqui já ouviu falar sobre a gourmetização das coisas, né? O carrinho, aqui está um pouquinho o exemplo de gourmetização. O carrinho de comida virou food truck, né? O picolé virou paletas mexicanas, aquele bolinho virou cupcake, né? Entre alguns outros exemplos. Agora, no que tange a serviços financeiros para as pessoas físicas, de alguma forma a gente sempre foi mais gourmetizado, o mercado sempre foi mais gourmetizado. Termos como family office, como private banking, infoclient, asset under management, fiduciário, eu acho que tudo isso reside um pouco nesse campo mais gourmetizado e, portanto, na ausência da gourmetização, porque a gente já era assim, ou a gente de alguma forma sempre foi assim, é importante a gente reconhecer, a gente então se lançou para profetização dessas coisas todas, né? E, em resumo, o que é a profetização da educação financeira? É o arrebanhamento digital de pessoas que recebem dicas e conselhos do o que fazer e do como fazer as coisas que se referem ao dinheiro a partir dos profetas, a partir dos influenciadores digitais. Agora,
Antes de eu entrar na parte mais crítica do texto, eu também quero destacar que acho que existem algumas coisas que são positivas nessa agenda. A primeira delas é o acesso à informação, né? Cada vez mais existe mais informação acerca do que fazer com determinada situação e do como realizar aquilo que tem que ser feito em determinada situação. É como se a gente pudesse dizer que a gente venceu a batalha da quantidade da informação, mas a gente está perdendo a guerra da qualidade da formação. Então a gente informa demais e eu acho que a gente tem formado de menos. Mas, sem dúvida que esse é um ponto positivo. No texto eu falo mais sobre isso. Ainda, o assunto está na agenda das pessoas, né? É interessante que o fato do assunto estar na agenda agora não significa que ele sempre esteve. A gente tem a tendência de imaginar que a maneira como a gente vive hoje foi ou é a maneira como a gente sempre viveu. Eu aposto com você que o meu bisavô, e talvez o seu também, jamais tenha investido um único segundo sequer da vida deles pensando acerca de planejamento de aposentadoria. Então isso é muito novo para a gente. E é positivo que isso esteja na agenda, que as pessoas estejam discutindo isso de forma bastante amplificada. Vide, por exemplo, fenômenos como Betina e etc. Então, o fato da profetização existir em ampla escala, eu acho que traz duas características positivas. O acesso à informação, tem o seu lado B, e também o assunto está na agenda. Agora, quais são os perigos dessa profetização em alta escala que a gente está vendo? E o primeiro que eu destaco é que eu fiz uma imagem, um esquema e uma frase. A imagem é essa daqui, né? É como se existisse uma grande quantidade, uma quantidade cada vez crescente de informação, porém não há formação acerca de como lidar com essa informação e a consequência disso é mais e mais e mais confusão. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que observar muito bem, né? A mesma frase agora num esquema. Quanto mais informação a gente dá para as pessoas e menos formação elas têm para poderem fazer uma curadoria acerca daquilo, para poderem depurar aquilo ali, mais confusa as pessoas estão. Eu sei que parece repetitivo, mas aqui vai. Muita informação sem informação gera confusão, né? E é uma coisa importante destacar isso, porque existe um ditado popular, eu não sei de quem é a autoria, mas ele diz que a gente não deve medir o nosso sucesso pela regra dos outros. E nesse contexto de muita informação com pouca formação, eu talvez te convide a pensar da seguinte forma, ou talvez eu te convide a repensar os seus conteúdos a partir dessa renovada ótica. Não convide o seu leitor, a sua audiência, a criar o planejamento financeiro deles com o conteúdo dos outros. E eu acho que isso é uma maneira renovada da gente perceber aquela questão do não meça o sucesso com a régua do outro e um serviço importante que a gente faz para as pessoas, para os nossos clientes. E o que acontece quando a gente fala, o que significa ter muita informação e ter pouca formação? Eu preparei aqui uma tabela, isso está no texto também, para a gente entender melhor essa diferença. Um texto muito orientado à informação, ou um conteúdo, por melhor dizer, pode ser texto, pode ser vídeo, pode ser áudio, ele fundamentalmente é assíncrono, portanto a comunicação ela não tem uma sincronicidade, ele é de 1 para uma grande quantidade de pessoas, de 1 para N, e é fato que o conteúdo é 100% previsível. Tome, por exemplo, esse texto que você pode ler, esse vídeo que você está assistindo. Ele é assíncrono, a gente não está conversando, né? Eu não sei quantas pessoas vão assistir ou quantas pessoas vão ler. E é fato que eu tenho todo um script aqui formado. Eu já escrevi o texto e eu agora faço um vídeo que se correlaciona a esse texto. Por comparação, a formação, quando você realmente cuida de cuidar de alguém, de formar alguém, de lapidar alguém, de ajudar alguém a melhorar, necessariamente isso emerge de uma relação síncrona, de conversa entre pessoas. E a relação síncrona, ela é, portanto, de 1 para 1, porque é importante que haja intimidade e profundidade na eficiência da sincronicidade que tem que ter nesse tipo de formação. E, por ser uma relação 1 a 1 e síncrona, ela é 100% imprevisível.
E nos dias de hoje a gente está muito preparado para escrever e muito preparado para gravar, porque o script é nosso. Mas poucos estão preparados para terem que improvisar, para terem que sair muitas vezes daquilo que estava sendo planejado e daquilo que foi pensado e realmente se deparar com o cliente e ter que pensar de maneira diferente e renovada, distante daquele script, distante da metodologia que você criou. É como se muitas vezes, e aqui existe uma acidez, eu reconheço, é muito fácil um profissional que tem pouco tempo para estar dedicado com clientes em relações de formação, portanto síncronas, terem tempo para estar gravando vídeo e para estar escrevendo texto. E talvez essas pessoas se reservem de alguma forma, se blindem de alguma forma de qualquer coisa que saia do script delas. Apenas para a gente pensar juntos, eu e você. Um outro perigo que existe eu escrevo um pouco mais sobre essa questão do informação, muita informação, sem informação gera confusão, mas agora eu quero falar com você um pouco sobre esse, talvez acrônimo, eu sei que parece esquisito, mas isso aqui significa texto fora de contexto que só serve de pretexto. Está aqui na tela para a gente dar uma olhada. Eu quero dizer com isso, os conteúdos populares da informação. O que eu faço com isso? Como que eu faço com aquilo? E talvez até a gente coloque uma demografia minimamente adequada ou formalizada para poder instruir o que eu faço com, por exemplo, o que fazer com X mil reais para investir, né? Ou 10 passos para sair de uma dívida de forma definitiva. Assuntos populares nos dias de hoje. A reforma foi aprovada. Né? Não estou profetizando aqui, mas digamos, a reforma foi aprovada. E agora? Esse é um assunto do tipo o que fazer. Né? Passo a passo para investir no Tesouro Direto. Esse é um assunto do tipo como fazer as coisas. E geralmente assuntos dessa natureza, eles são repletos de textos deslocados do contexto, porque não há a sincronicidade do diálogo, servindo única e exclusivamente de pretexto para quem quer comunicar. E esse também é um desafio que eu acho que pode ser qualificado como uma potencial crítica e com certeza como um real perigo dessa profetização da educação financeira. Então, é fundamental que a gente corrija isso de alguma forma, que a gente tente trazer um olhar mais cuidadoso para o contexto das pessoas quando a gente cria todo e qualquer tipo de conteúdo. Mais um perigo, a banalização do verdadeiro planejamento financeiro pessoal. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu parto do pressuposto, ok? De que planejamento financeiro pessoal não é ciência de foguete. Eu acho que se a gente se concentrasse em alguns princípios, 99% do conteúdo poderia ser descartado. O princípio fundamental do planejamento financeiro pessoal é você precisa gastar menos do que você ganha. E se você fizer isso consecutivamente, você já tem uma boa probabilidade de daqui a 25, 30 anos estar bem financeiramente, se você fizer isso de maneira frequente, consistente. Claro que existem princípios secundários, né? Eu listo alguns nos textos, como por exemplo, tenha um orçamento, enxergue o seu fluxo de caixa, faça investimentos frequentes, conheça todas as características, custos, tributos, riscos dos ativos financeiros que você possui, conheça os custos, riscos, modelos de remuneração, de repente, de um profissional que atende as pessoas. Eu sempre convido os clientes a terem clareza acerca disso. Acho que você deveria fazer o mesmo. Monitore o seu planejamento e, lógico, viva uma boa vida acima de tudo. Eu não tenho dúvida de que você tem a sua lista de princípios para somar a ela, mas, convenhamos, a gente não vai conseguir escapar muito do princípio fundamental, que é gaste menos do que se ganha. E quando a gente olha essa questão e tenta colocar numa imagem, eu te proponho essa imagem aqui. Né? Existem 3 anéis nessa imagem. O anel mais exterior, a gente tem os objetivos de vida dos nossos clientes, os sonhos, o que eles almejam. No círculo do meio, que está aqui na cor azul, a gente tem o dinheiro como meio para tudo isso, e no centro a gente tem a vida das pessoas. E muita da agenda de informação no que tange a educação financeira, o planejamento financeiro, fala bem acerca dos objetivos e do dinheiro, faz uma boa conexão. Mas eu creio que, justamente pela natureza da informação, de novo,
assíncrona, 1 para N e 100% previsível, a gente acaba sequer flertando da maneira como a gente deveria com esse assunto central, com o que está no centro disso tudo, que é a vida dos nossos clientes. Então, eu tenho essa imagem aqui que simboliza. O planejamento financeiro, ele cuida muito bem da parte de como que eu conecto, alinho o meu dinheiro com os meus objetivos. Mas eu acho que ele, da maneira como ele está organizado, da maneira como ele até globalmente é organizado, pouco fala acerca da vida das pessoas. E quando fala, fala como se fosse um envelope para que a coisa fique bonita. Mas o conteúdo mesmo é rentabilidade, é papo de quanto de dinheiro você administra, é papo de entregar mais retorno para o cliente e não necessariamente uma vida melhor para o cliente. Eu acho que a gente tem que renovar isso. E no convite de uma renovação, uma tabela para propor uma visão, de alguma forma um contraste. Né? É fato que a clareza muitas vezes emerge do contraste, daquilo que diferencia o planejamento financeiro pessoal e o life planning. Por exemplo, o planejamento financeiro pessoal é sobre dinheiro. Né? Por mais bem envelopado que isso seja, a gente sabe que o conteúdo real é sobre o dinheiro. Já o life planning é sobre a vida das pessoas que a gente serve, muito antes de ser acerca do dinheiro que eles têm, deixam de ter, um dia poderão ter. O planejamento financeiro pessoal é sobre fluxos e estoques. Eu gosto muito dessa agenda, eu defendo, essa é uma agenda simples sem ser simplista e é realmente sobre fluxos e estoques, mas quando a gente vai para o life planning, a gente amplia isso e passa a poder ter diálogos com os nossos clientes sobre princípios e valores antes de falar sobre fluxos e estoques. O planejamento financeiro pessoal é sobre gestão de investimentos. Você deve concordar comigo, uma grande parte da agenda é acerca disso. Talvez seja uma parte da agenda que te traga mais ansiedade, inclusive, como planejador. Será que eu estou fazendo bem nessa parte? Mas se você estiver orientado para o life planning, é muito mais sobre a gestão da melhor versão do cliente que a gente serve, da melhor versão que ele pode ter ou da melhor versão que ele já tem. Né? Ainda, o planejamento financeiro pessoal, na parte sucessória, na parte tributária, é muito sobre herança, blindagem, melhor organização. Enquanto que o life planning ganha a maturidade de convidar as pessoas a pensarem não acerca do que elas vão deixar, mas acerca do que elas estão construindo, que é o legado. E eu sei, eu realmente sei, que talvez você já esteja fazendo isso. Se você tiver, celebre isso. Se você tiver, mas estiver de repente fazendo de maneira um pouco mais tímida, eu acho que tem lugares que podem te ajudar a dar um passo a mais, a caminhar de maneira mais profunda e de maneira mais íntima nisso também. Então, aqui na imagem, né, a gente pode ver que o planejamento financeiro pessoal é sobre dinheiro, é sobre objetivos, o dinheiro é o como, o objetivo é sobre o que das coisas. E aqui é grande parte dos conteúdos de informação que a gente tem hoje em dia. Enquanto que o meu convite é que é para que a gente tenha uma migração, e eu sei que você gosta de escrever, eu sei que eventualmente você gosta de gravar vídeos, mas que a gente migre esse conteúdo justamente para conteúdos de formação, que é sobre o porquê das coisas e que tem no centro dessa temática e dinâmica a vida das pessoas. É muito mais life planning e é um pouco menos, ou bastante menos, planejamento financeiro pessoal. Okay? Para concluir esse vídeo, como habitualmente, eu tenho aqui 3 propostas para a gente refletir e praticar, mas essa daqui é um pouco diferente, que é um convite do que a gente pode fazer para melhorar nessa agenda. E o primeiro ponto é que a gente tem um compromisso com conteúdos melhores. Eu mesmo já interagi com algumas empresas de conteúdo, algumas bastante famosas, e eu sei que tem toda uma estratégia de qual é a cauda que você está colocando, mas quanto mais se conversa sobre isso, mais eu vejo também pessoas repetindo e usando e fazendo uso de conteúdos de 500 palavras, de 600 palavras. Pessoal, não dá para a gente caminhar na profundidade que é necessária, não dá para a gente ir para o contexto que é necessário com um texto de 500, 600 palavras. Isso simplesmente vai ser o teu pretexto desde o início. E a gente tem, eu acho que você que está ouvindo, e está ouvindo até agora, e está lendo esse texto até o final, porque essa parte está no final do texto, há de concordar comigo que as pessoas merecem mais de você.
Você tem mais conteúdo para dar para as pessoas. Ao invés de escrever 5 textos de 500 palavras, faça um por mês com um bom começo, um bom meio, um incrível fim, mas que as pessoas realmente pensem. Leiam e pensem, e não apenas saiam informadas com o seu conteúdo, ok? Ainda, meu convite 2, o compromisso com a formação antes da informação. Né? Então, é como se o seu conteúdo tivesse um compromisso declarado com as pessoas que estão lendo, com a melhor versão das pessoas que vão interagir com o seu conteúdo. Que tal você escrever textos mais relacionados ao princípio das coisas? E os princípios, eles não são relativos, eles são absolutos. Assuma o risco de realmente manifestar, colocar qual o princípio que você concorda, qual aquele que você discorda e que tal a gente, a partir disso, fazer as pessoas pensarem. E por fim, você vai perceber que os 3 aqui estão conectados, o compromisso com o porquê das coisas. Voltando, mais um compromisso com a vida das pessoas, com a melhor versão do que eles podem ser. Você como planejador, eu como planejador, a gente junto tem um grande poder em poder ajudar as pessoas. Mas como eu já dizia, salvo engano, o tio do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A gente tem que ser responsável pela formação das pessoas e não só pela informação. Até porque se você olhar e se posicionar só como um cara que dá mais informação, você está competindo com 99%. Faz um shifting no seu conteúdo, muda um pouquinho o teu modelo mental, você vai começar a se posicionar como alguém diferenciado. Eu realmente acredito em fazer as pessoas pensarem, eu realmente acredito que vale mais a pena a gente dar um passo para a direção certa do que correr para a direção errada. Para um pouquinho, pensa acerca do seu próximo conteúdo. Que direção que o seu próximo conteúdo deve seguir? E por quê? E por quê? Obrigado, pessoal. Esse foi mais um conteúdo da Academia de Planejadores. Não deixe de acessar o nosso blog e não deixe de pensar nessa mensagem final. Qual é a direção do seu próximo conteúdo? Que você não caia na vala comum da profetização da educação financeira. Cuide mais da formação das pessoas que te seguem, que te escutam. Obrigado, um grande abraço a todos vocês.